Fala rapaziada, Sérgio Português na área, tô de volta para mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou trazer aí a minha opinião a respeito de algumas notícias que pipocaram na manhã dessa quinta-feira, rescaldo aí do aniversário do Vascão, aí 126 anos. Vamos falar a respeito aí de uma reportagem do GE. Fala rapaziada, Sérgio Português na área, tô de volta para mais um vídeo e agora vou estar aí comentando a respeito de algumas notícias que pipocaram nessa manhã de quinta-feira no nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, um dia após o 126º aniversário do nosso clube de coração. Vou estar comentando aqui a respeito de uma reportagem que o GE trouxe sobre a folha salarial do Vasco, falar sobre a situação do Felipe Coutinho, que pode estar voltando aí contra o Atlético Paranaense na segunda-feira. A CBF também divulgou a tabela das quartas de finais da Copa do Brasil e informações sobre os ingressos desse jogão Atlético Paranaense Vasco, Vasco e Atlético Paranaense, segunda-feira aí dentro do Caldeirão. Mas antes disso, peço a você que está chegando aí agora, dê essa moral para o nosso canal, se inscreva aqui, não custa nada, só vai ajudar o irmão vascaíno aqui. Curta, comente, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Facebook. É importante para estar levando aí o nosso comentário a cada vez mais vascaíno, porque você já sabe, aqui é canal de vascaíno para vascaíno. Solta a vinheta aí. Yeah. Então, rapaziada, vamos começar esse vídeo falando a respeito aí dessa reportagem que o GE trouxe sobre a folha salarial do Vasco, que é um problema muito grande aí para o presidente Pedrinho, né? O Pedrinho que já comentou aí várias vezes que a SAF estava quebrada, que ele tinha ali, estava fazendo ali uma engenharia financeira muito grande para poder estar arcando com os salários dos atletas até o final do ano, e vem aí criando muita dificuldade para o Vasco nessa janela de transferência, né? É um valor mensal muito alto, gira em torno aí de 17 milhões de reais, e o clube vê aí pouco espaço para estar trazendo aí novas contratações e fortalecendo cada vez mais o nosso elenco. Na terça-feira o Pedrinho foi no sorteio da Copa do Brasil e no final do sorteio ele deu ali uma entrevista e ele acabou falando a respeito dessa situação da folha salarial. Abre aspas aí para o Pedrinho. A folha é superfaturada, o orçamento não é compatível com as receitas. Os jogadores, dentro da avaliação esportiva, que precisam encontrar outros caminhos, não são fáceis de serem diluídos. Os valores são muito altos. Os outros clubes não querem pagar. O valor é desproporcional ao rendimento, disse Pedrinho nessa terça-feira. A folha salarial, como eu já falei, gira em torno aí de 17 milhões, levando ali em consideração apenas o salário dos jogadores, tirando aí a comissão técnica e também o pessoal que trabalha ali na Vasco SAF. E ela fica ali juntamente com o Atlético Mineiro ali entre as 5 folhas salariais maiores aí do Campeonato Brasileiro, ficando apenas atrás do Corinthians, do Palmeiras e do Flamengo, que a gente sabe aí que são clubes que têm uma folha salarial muito alta. Para se ter uma ideia, na Série B em 2022, a folha salarial do Vasco girava em torno ali de 6 milhões. No ano passado ela teve ali um aumento nesse valor, muito por causa ali da situação que o Vasco vinha atravessando, né, no meio do ano, aquela janela de transferência ali que o Vasco desesperadamente trouxe alguns jogadores a toque de caixa, ali elevando bastante o nível da folha salarial vascaína. Alguns jogadores chegaram ali no meio do ano, como o Medel, o Payet, que tinham salários acima de 1 milhão. Também teve o Serginho, que chegou no meio do ano, recebendo aí 500 mil. O Praxedes também recebia uma boa grana, que chegou no meio do ano. Além do Verratti, que o Vasco teve que estar ali dando um dinheiro para poder trazer ele por empréstimo, e também
acrescentando ali uma folha salarial alta. Verratti, que por sinal aí, de todos esses que eu falei, é o único que no custo-benefício valeu a pena ter trazido e ter comprado ali o passe desse jogador. O Payet e também o Medel vieram ali livres no mercado, né? Era muito ali por causa de luvas e também de salários altos, né, para poder estar um tempo de contrato bom, para poder valer a pena vir no Vasco. E isso aí também ocasionou um fluxo muito grande nas contas do Vasco, já que a SAF também deixou ali de estar arcando ali com as comissões dos empresários que trouxeram esses jogadores, e as luvas também ficaram atrasadas, tumultuando cada vez mais a finança do Vasco. Outra coisa também que onerou muito a folha salarial do Vasco foi no final do ano passado, né? O Vasco que teve ali que renovar com alguns jogadores do elenco, jogadores que já estariam saindo do time do Vasco, mas o Ramon Dias pediu a contratação, a renovação desses jogadores, no caso o Zé Gabriel e o Praxedes. O Vasco teve que pagar ali 1 milhão ao Bragantino para poder estar renovando esse contrato, e também teve aí o Zé Gabriel tendo ali o seu contrato renovado, e acabaram que esses dois jogadores tiveram que sair agora no meio do ano. O Vasco tendo dificuldades para encontrar aí um time que pudesse estar levando esses jogadores. O Gabriel acaba de ser emprestado para o Curitiba, né? Mas o Vasco tendo que pagar ali parte do salário, assim como o Serginho, também o Praxedes teve um imbróglio junto com o Red Bull, que não queria estar emprestando o jogador, mas o Atlético Paranaense conseguiu ali convencer o time paulista a estar levando o atleta para Curitiba. Então o Vasco teve ali um refresco nas suas contas, mas a gente ainda sabe aí que faltam alguns jogadores, como o Galdames, que recebe 500 mil, o Rossi, que se diz vascaíno aí, não quer sair do Vasco, quer ficar até o final do ano aí mamando na teta, recebendo aí quase 400 mil por mês, e sem jogar, sem ser relacionado, apesar de ter sido relacionado na última partida. Então o Vasco vem aí passando por essa dificuldade, e a gente sabe que isso tudo foi por causa de um planejamento nefasto da SAF. A SAF que desde o começo aí você via que a negociação não estava sendo esclarecida, não estava tendo transparência a respeito aí da venda do Vasco, da SAF do Vasco para 777. O contrato dizia ali que o Vasco tinha que estar com pelo menos a quinta folha salarial do Campeonato Brasileiro, para que não houvesse ali punição a 777, e eles, sem gestão nenhuma, saíram gastando de qualquer jeito, prometendo mundos e fundos, salários altíssimos para jogadores que não rendem o suficiente para estar recebendo essa quantia, uma realidade aí totalmente deturpada. Então eu acho que a 777 foi um câncer para o Vasco, e eu acho que o Pedrinho tem que levar até as últimas consequências, uma investigação aí, por causa que isso aí, na minha opinião, é um crime de lesa Vasco. O Vasco tem que estar aí buscando a punição para todos os envolvidos aí nessa questão, porque teve muita gente aí com certeza levando um dinheirinho por fora, alguma comissãozinha aí para poder trazer jogadores tão limitados com salários tão altos, e também aí as contratações que infelizmente não vingaram. O caso do Galdames, que já estava ali em fim de contrato com o Genoa, que também era um time da 777, veio para o Vasco ganhando um absurdo de 500 mil. Deixa aí o seu comentário, o que você acha aí dessa folha salarial do Vasco, e se houve mesmo aí um beneficiamento a algum atleta, algum empresário, ou alguém do Vasco ali saiu ganhando aí com essa situação. Vamos falar agora a respeito de campo e bola, que é o que importa para a nossa torcida. A CBF divulgou aí a tabela das quartas de finais da Copa do Brasil e trouxe aí um detalhamento importante para a torcida do Vasco. As quartas de finais começam na quarta-feira com os jogos São Paulo e Atlético Mineiro lá no Morumbi às 21h30, e Bahia e Flamengo lá na Arena Fonte Nova também no mesmo horário. Na quinta-feira o Vasco pega aí o Atlético Paranaense às 8 horas em São Januário, e o time do Juventude enfrenta o Corinthians lá no Alfredo Giacone, lá em Caxias do Sul, às 20 horas também.
Os jogos de volta vão ser o seguinte: no dia 11 de setembro, na quarta-feira que vem, o Vasco pega o time do Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada às 21h30 e o Corinthians pega o Juventude lá na Neoquímica Arena no mesmo horário. Já na quinta-feira, dia 12 de setembro, o Atlético Mineiro pega o São Paulo lá na Arena MRV, enquanto o Flamengo pega o Bahia no Maracanã às 21h45. Falando a respeito aí de Vasco e Atlético Paranaense, jogo que será realizado nesse dia 26 de agosto, às 21 horas lá em São Januário, o Vasco vem aí divulgando aí informações sobre o ingresso dessa partida. Todos os acessos para essa partida serão por meio de reconhecimento facial e os planos de valores são os seguintes: setor de arquibancada, o estatutário R$40, dinamite eterno, é só fazer o check-in, caldeirão mais, também é só fazer o check-in, colina R$24, caldeirão R$24, gigante 5 estrelas R$20, gigante 4 estrelas R$24, gigante 3 estrelas R$28, norte a sul R$40 e também tem aí o camisa negras R$56. Esses são os valores da arquibancada. Os ingressos aí já estão sendo vendidos para essa partida e espera-se aí que todos os ingressos vendidos para a gente poder fazer uma festa maravilhosa e buscar aí um resultado positivo no Campeonato Brasileiro e na quinta-feira a gente completar a festa e buscar ali o primeiro jogo da Copa do Brasil. A gente está trazendo também uma vitória, que é importante a gente sair de São Januário com uma vitória para buscar aí a classificação dentro da Arena da Baixada, que a gente sabe que é difícil vencer o Atlético Paranaense lá, mas o time paranaense vem atravessando aí uma má fase e o Vasco tem totais condições de vencer tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Falando a respeito desse jogão, vamos falar a respeito de Felipe Coutinho, jogador aí que está sendo especulado o seu retorno justamente na segunda-feira contra o Atlético Paranaense. Ele que havia sentindo ali uma contusão no treinamento logo após o jogo contra o Red Bull. O jogador, era esperado que a recuperação do atleta ficasse em torno aí de 4 semanas, mas Felipe Coutinho vem surpreendendo, já vem treinando juntamente com o grupo e espera-se que ele possa estar jogando contra o time do Atlético Paranaense. Como eu falei, a contusão dele era para recuperação de 4 semanas, era previsto que ele voltaria somente contra o Vitória da Bahia, mas com a recuperação é esperado aí a volta do Coutinho e se ele caso ter ali condições para estar voltando sem correr nenhum risco, poder jogar tranquilamente sem ter o risco de voltar a sentir uma contusão, é importante. A gente sabe que o Coutinho é a estrela da companhia, juntamente com o Verratti e o Payet, e nós tivemos na pele aí contra o Criciúma, quando o Payet saiu de campo e o JP entrou, o nível do time caiu bastante. Além da experiência, o JP não é um jogador daquela posição. O Payet, que vem sendo aí o destaque nas últimas partidas, é o titular da posição. E o Coutinho poderia estar ali no banco de reserva, caso precisasse estar entrando no lugar do Payet e manter ali o nível técnico que a gente sabe que na técnica o Coutinho é muito bom, falta ele ali um condicionamento físico melhor e também ali uma questão de readaptação ao futebol, né? Uma questão de ritmo de jogo, e a gente sabe que o jogador profissional ele só pega o ritmo de jogo jogando. É importante a gente ter jogadores como o Felipe Coutinho no elenco. Outro que com certeza estará em campo de qualquer jeito é o Verratti, o nosso capitão, o nosso pirata, que foi poupado aí contra o time do Criciúma. Por sinal, o Vasco não teve aí tanta saudade do Verratti assim, né? Já que os atacantes que atuaram fizeram os gols necessários. Infelizmente não tivemos ali o placar a nosso favor, mas o Verratti deu uma descansada, vinha sentindo ali um incômodo da coxa e agora vai ser importante dentro de casa contra um time matreiro que é o time do Atlético Paranaense. O Verratti, com a sua experiência ali, buscar ali fazer mais um golzinho aí pelo Vasco e a gente poder
poder buscar uma vitória, que é importante no campeonato. A gente sabe que o Verratti não queria ficar de fora contra o jogo do Criciúma, é fominha de bola, quer sempre estar jogando, mas foi importante esse repouso. A gente não pode correr o risco de perder o nosso centroavante para a sequência do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Copa do Brasil, por sinal, ele é o artilheiro com 5 gols. E a gente espera aí que pelo menos na Copa do Brasil ele seja o artilheiro, ele que merece, vem fazendo aí um papel muito importante no Vasco, vem demonstrando aí o seu faro de gol, e o Vasco com certeza ganha muito com o Verratti e com o Coutinho em campo, juntamente com o Paete. Então, para fechar o vídeo, vamos falar aqui a respeito da contratação aí do Jean Menezes, jogador chileno, ponta esquerda, 31 anos, 1,63 m. É aguardado que esse jogador chegue amanhã aqui no Rio de Janeiro para poder estar fazendo os exames médicos e também assinar o contrato de 2 anos. O Vasco que vai estar adquirindo o passe do jogador por aproximadamente aí 8 milhões de reais. O Vasco que vai estar parcelando essa dívida em 3 parcelas. É importante aí para o Vasco, um jogador de seleção chilena, já atuou pela seleção, vem com bons números do campeonato mexicano, um campeonato que não é no nível do campeonato brasileiro, né? Mas é um campeonato que tem bons jogadores, bons valores. Os times mexicanos contratam ali a peso do dólar, né? Então eles podem estar levando jogadores de bom nível, e é esperado aí que ele possa estar sendo inscrito no BID nessa sexta-feira mesmo, para quem sabe ele já possa estar ali no banco de reserva contra o Atlético Paranaense, que também seria importante. Um jogador mais experiente, que sabe prender a bola, tem um bom toque de bola, não tem medo de enfrentar o adversário, coisa que também faltou ao nosso time contra o Criciúma, que quando o Adson saiu, o time perdeu ali aquela pegada, aquela puxada de contra-ataque. Então é importante também, caso o Menezes possa estar sendo inscrito amanhã, ele possa estar também sendo levado para esse jogo e sendo já apresentado em São Januário lotado, para ele sentir logo na pele o que é jogar no Vasco da Gama. Essas eram aí as minhas informações, os meus comentários a respeito dessas notícias que pipocaram aí na manhã dessa quinta-feira. Deixe o seu comentário aí a respeito do que você achou dessa folha salarial do Vasco aí, superfaturada, como disse o Pedrinho, e também se o Felipe Coutinho e o nosso Jean Menezes pode estar entrando em campo aí nessa segunda-feira para ajudar o nosso Vascão. Valeu! Curta, comente, compartilhe, nos ajude a crescer cada vez mais aqui no YouTube, que é importante. Aqui é canal de Vascaíno para Vascaíno. Saudações vascaína.